Hoje você vai aprender a deixar o seu ambiente perfeito para emagrecer, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo, emagreci mais de 20 quilos, saí da obesidade, já ajudei várias outras pessoas também que querem emagrecer, que conseguem emagrecer. E nesse vídeo eu vou falar com vocês como deixar um ambiente perfeito para quem quer emagrecer, tá bom? Olha só, a primeira coisa, né, que eu queria conversar com vocês sobre isso é que existe algo que atrapalha muito o processo de emagrecimento, qualquer processo de emagrecimento, que é você ter, na sua visão, ter espalhado na sua vida ultraprocessados. O que são ultraprocessados, né? Tudo que vem naquele saquinho de mercado, bolinho de mercado, biscoitinho de mercado, tudo que a gente perde muita quantidade, muito a noção da quantidade, né? Que são muitas calorias em doses pequenas, né? Então, biscoitos, bolinhos, docinhos, tem muita caloria em dose pequena e pouquíssimos nutrientes. Então, não é interessante para quem quer emagrecer. Se isso fica no seu campo de visão, começa a se tornar mais difícil resistir a eles. Então, é um pouco difícil, por exemplo, você resistir a balinhas se você tem um pote de bala na sua mesa. É um pouco mais difícil também, né, resistir a docinhos ou a biscoitinhos se toda hora você levanta para ir na copa do seu trabalho, se toda hora você levanta para ir na cozinha da sua casa e lá tem um pote de biscoito, um pote de coisas, né, de salgadinhos e de coisas que você precisaria, que você não precisaria comer, mas está ali à disposição, você está entediado, então acaba beliscando. Né? Quantas pessoas não levantam para pensar e abre a geladeira para poder pensar? Eu mesma quantas vezes já não fiz isso. Então, se você, né, levanta para pensar, abre a geladeira para pensar e de repente está lá, né, um docinho te esperando, te olhando, nem era hora de você comer, você nem está com fome, você vai ser difícil de negar. Né? Então, a primeira coisa é limpar esses ambientes. Né? Ah, Luísa, mas eu moro com outras pessoas, eu trabalho com outras pessoas. Se você mora ou trabalha com outras pessoas, tem duas opções, né? A primeira opção é você conversar com elas, né? Pra ver se elas estão dispostas a isso. Geralmente não estão muito, né? Então, assim, colocar em lugares que não estão no seu campo de visão. Então, por exemplo, se você tem um armário ali que ali embaixo fica um monte de biscoito, um monte de salgadinho, né? Você pode botar pelo menos no andar mais de cima do armário, num local mais escondido, para que você não tenha esse acesso visual. Na copa do trabalho também. Uma outra questão é saber por que você tem ido tanto à cozinha. Então, muitas vezes é para beber água, então é melhor que você deixe uma garrafinha de água do seu lado enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, né? Enquanto você está fazendo suas atividades, do que você ficar toda hora levantando para poder pegar água na geladeira e acabar se debatendo, né? Se batendo com essas guloseimas ali que estão à disposição e que você não pode tirar porque não é só você que mora ali, ou não é só você que trabalha ali. Então, a ideia é essa, né? Deixar uma garrafinha de água. Né? Se você vai passar numa copa, você gosta de tomar café, né? Você, né, diminui um pouquinho. Se você quiser levar uma garrafinha de café, uma garrafinha térmica de café, deixar do lado. Isso vai diminuir a sua exposição. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu quero ver se eu consigo deixar nesse bem completinho, né? E também de uma forma bem direta, tá certo? Bem, uma outra questão daqui é você, né, por outro lado, rechear, né, as coisas de coisas saudáveis que você pode. Então, por exemplo, você deixar na sua geladeira ali, né, do lado dos ovos, deixar frutas, verduras, coisas que você pode ter de fácil acesso quando você estiver com fome, para evitar que tenham esses imprevistos. Então, se você tem ali seu plano alimentar direitinho, que você pode, que você não pode comer, né, para poder atingir o seu objetivo, você pode deixar já pronto na geladeira o que você pode e deixar também frutas ali visíveis e tal, tudo que está dentro do seu plano, para que isso faça com que te incentive a comer essas coisas. Então, o campo de visão ele vai ser bem importante, né? Se você tem aquela gavetinha, né? Eu já conversei isso aqui, vou falar de novo. Você tem aquela gavetinha ali no quarto, cheio de doce. Se você tem doce dentro da bolsa, dentro do porta-luva do carro. Se você tem doces assim na gaveta do trabalho, né? Limpe isso completamente para que você não fique comendo por tédio. Né? Não é só o processo de emagrecimento, mas o processo de manutenção de peso. Esses ultraprocessados, esses docinhos, eles não vão te ajudar a chegar nesse objetivo, não só de emagrecimento, mas também da manutenção de uma boa saúde, ok? Bem, uma outra questão é que converse com as pessoas, né, ao seu redor do seu processo de emagrecimento que você está evitando. Mas converse sem ser chata, sabe? Só conversar, só dar um toque. Porque aí, às vezes, aquela pessoa que às vezes ia trazer alguma coisa para você, né, alguma torta, alguma coisa que agora não está no processo, talvez ela evite de trazer. Talvez ela comece a trazer para você até coisas mais saudáveis. Então, é bom que a gente fale, né? E se alguém chegar e te oferecer alguma coisa, né, por favor, não seja mal educado por causa disso, né? Agradeça, até aceite, mas tente logo deixar isso para outra pessoa. Se puder, botar na geladeira em um lugar escondido, né, para você consumir em um momento, em outro momento, faça isso, mas não coma por impulso, sabe? Não coma por impulso, só porque a pessoa te deu ali, prova aí e tal. Se isso não tá
se isso não está no seu projeto para aquele momento, né? Não deixe se levar pelo ambiente, né? Pelo que as pessoas estão impondo. Por quê? Né? Em outra aula, né? Por isso que é bom que assista essa playlist completa, eu falo sobre os músculos da resistência e da desistência. Então, assim, toda vez que você resiste, toda vez que você não cede ao ambiente, né? Não cede àquilo que estão te falando, você fortalece o seu músculo da resistência. E todas as vezes que você cede, você fortalece o seu músculo da desistência. Você começa a registrar isso como hábito. Então faz o seguinte, quando alguém chegar para te oferecer, né, algum docinho, alguma coisa assim, né, você não vai ser mal educada e dizer não, né, sei lá, vai que é alguma pessoa que se magoa, que se machuca, se for alguém muito próximo, acho que talvez não se chateie, né, mas vai que seja isso, você aceita, mas você guarda ou para outra ocasião, para outro momento que realmente esteja dentro do seu plano, ou então para dar para outra pessoa, deixar guardado ali, enfim, mas não coma justamente na hora, né? Por isso que é interessante que se fale para outras pessoas sobre o seu processo, porque aí quem quiser realmente te agradar vai poder trazer coisas que estão dentro do seu plano, né? E também vão entender se você guardar para outro momento, tá bom? Uma outra questão, gente, é algo que é muito interessante e que já faz tempo que eu quero conversar isso com vocês, né? E eu não sei porque eu não trouxe para cá ainda, que é a questão de que a gente influencia outras pessoas. Então, quando você está no processo de emagrecimento, saiba que você influencia outras pessoas. Outras pessoas podem se motivar através de você. Elas podem ver a sua história, elas podem começar a te perguntar o que você está fazendo, principalmente quando os resultados vão aparecendo. Então, as pessoas, elas se influenciam, elas se influenciam umas com as outras, né? Nós nos influenciamos com tudo que está ao nosso redor. E quando a gente vê alguém que está resistente, que está perseverante, que está firme ali, a gente tende a se influenciar por essa pessoa e procurar saber, né? Poxa, como é que ela está conseguindo? O que é que ela está fazendo? Então, tenha a noção também que o seu comportamento vai influenciar outras pessoas a terem comportamentos bons também, né? É bom a gente saber disso, porque isso é até uma forma de nos fortalecer, assim, poxa, eu tô fazendo por mim, mas também por outras pessoas que talvez vejam o meu exemplo e comecem, né? E muitas vezes vai começar a ter uma saúde melhor, vai começar a se sentir melhor, com mais disposição, se sentir mais bonita. Então, se você puder, né, ter essa noção também de que seu comportamento está influenciando outras pessoas, isso pode te ajudar a se manter firme e também ajudar as outras pessoas que estão ao seu redor. Saiba disso, o nosso comportamento influencia outras pessoas, tá bom? E por fim, gente, né, um resumo assim das coisas que a gente vem falando aqui, né? Quando a gente está falando de um processo de emagrecimento, de um processo de manutenção de peso, a gente não está falando só de um processo de curto prazo. A gente está falando de um processo de curto, de médio e de longo prazo. Porque depois que a gente emagrece, a gente precisa manter, né? Principalmente quem já teve sobrepeso, quem já teve obesidade, né? Quem já esteve nesse IMC de sobrepeso, de obesidade, precisa saber que provavelmente existem situações na sua vida que te levem a isso. Então você precisa sempre estar vigilante. Então, todas as vezes que você, né, se vê em um ambiente em que você mesmo está construindo ali várias armadilhas para você, tenha a noção de que isso pode ser prejudicial. Né? Pode ser que no início você fale assim, não, Luiz, eu tenho aqui os doces, mas eu consigo resistir. Mas será que quando acontece alguma coisa triste, alguma coisa difícil, alguma coisa um pouco complicada no trabalho, você não vai lá e não recorre a esse potinho de doce? Será realmente que você pode mesmo ter na sua geladeira um monte de brigadeiro, um monte de chocolate? Sempre se faça essa pergunta. Eu sei que tem gente que trabalha de outra forma, né? A gente fala assim, não, tenha mesmo na geladeira e você precisa aprender a lidar com isso. Mas para muitas pessoas pode ser difícil. Então, se isso for algo difícil para você, se você observar que realmente, não, Isa, quando eu tenho em casa, eu vou lá e por tédio eu vou lá e belisco, comece a fazer essa limpeza e note que vai ter muita diferença, né? Muitas vezes que antes você furava a dieta e você achava que é porque eu não tinha força de vontade, é porque é muito difícil mesmo, é porque eu não tenho jeito. Não, muitas vezes é somente uma mudança no ambiente que traz um resultado assim enorme, tá bom? Então não custa testar, não custa começar a colocar isso em prática. Talvez custe um pouco de disposição, talvez você fique com aquele aperto assim no início, que seja um pouco difícil, mas pelos frutos vale a pena a gente tentar, tá bom? Então um beijinho, essa série ela vai continuar, não sei quantos vídeos ainda vão ter, mas ainda tem bastante conteúdo pra gente falar. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, pode deixar suas dúvidas, tá? E qualquer coisa pode falar comigo aqui, que eu ofereço consultoria personalizada, né? Então pode falar comigo que eu te ajudo nesse processo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.